Boa noite, aqui é o pastor Eduardo, é a primeira edição de muitos que nós gostaríamos de estar fazendo. O motivo do início dessa gravação, queridos, aleluia, é uma revelação no meu coração de falar justamente a respeito de Deus, mas de uma forma diferente, uma forma que as pessoas tenham a compreensão de que Deus não é somente aquele ser que está lá nos céus parado. Então nós gostaríamos de falar um pouquinho para você justamente disso, de coisas que vêm ao encontro do nosso coração. Vou trazer à luz da Bíblia tudo aquilo que nós vamos estar falando hoje. Eu gostaria de estar iniciando lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Haviam trevas sobre a terra, sobre a face do abismo. Amém? E aqui nós vamos partir um pouquinho para frente. Queridos, eu quero dizer para você que no princípio, a palavra de Deus nos fala que Deus está pairando sobre a face das águas. E Ele está olhando e no abismo Ele vê trevas, Ele não vê nada formado. Somente existia a face das águas e Ele pairava sobre elas. E existe uma situação que de repente Deus no seu coração, Ele sente o impulso de fazer uma criação. Se nós vemos subsequentemente todos os versículos que se sucedem, nós vamos ver que de repente Deus Ele fala, haja a luz. E a luz se fez. E de repente Deus começa a ver que aquilo era bom. Deus começa a ver e sentir no seu coração que trabalhar era bom, que fazer um trabalho diferenciado era bom, porque a criação, queridos, nada mais é do que trabalhar. Quando alguém coloca as suas mãos para poder trabalhar algo, nós começamos a ver coisas sendo formadas. E Deus, dentro daquilo, queridos, Ele começa a realizar coisas diferentes. Começam a se tornar coisas grandes. O Big Bang, que é explicado pelos cientistas, ele tem o início ali. Deus, de repente, ele faz um estrondo, como muitos cientistas dizem, e ali se formam galáxias, constelações, se forma um universo, e de repente nós começamos a ver que muitas coisas geram. Mas existe uma peculiaridade justamente sobre a terra a qual nós habitamos. Deus, ele sente no seu coração, no seu íntimo, de fazer algo diferente. E Ele coloca a separação entre trevas e luz, Ele coloca a separação entre águas e terra. E ali passa-se o primeiro dia e Deus vê que aquilo é bom e no seu coração Ele começa a sentir, Ele começa a sonhar, Ele começa a ter no teu coração algo tremendo e maravilhoso se formando. No segundo dia Deus começa a formar os peixes, tubarões, começa a formar golfinhos, baleias e outros peixes e começa a fazer uma flora de corais e outras coisas mais. E começamos a ver que através de uma célula Deus começa a fazer organismos e começa a fazer seres vivos e começa a fazer complexidade. E ali os animais eles começam a se tornar mais complexos e Deus vê que isso é bom. Passa-se o segundo e o terceiro dia, Deus começa a criar animais que eram quadrúpedes, bípedes, e Deus começa a transformar animais, e de repente os animais que somente estavam nadando, eles começam a andar, rastejar, e Deus vendo que isso é bom, começa a formar animais que voam, e dentro disso começa a se formar flora, fauna, e começa a ter um equilíbrio em toda a terra. E ali Deus vendo que, aleluia, aquilo era bom, e Deus começa a se ver que aquilo sendo maravilhoso, querido, Deus começa a ter um impulso, e Ele começa, aleluia, a formar cada vez coisas mais complexas e coisas mais bem formadas e elaboradas. Deus começa a transformar a vida e começa a transformar flores, começa a fazer plantas, Deus começa a transformar coisas grandes, coisas lindas. E isso de repente, queridos, aleluia, todos os animais que são gerados e formados pelas mãos de Deus, de repente pelo som da sua voz e da sua palavra, eles começam a louvar e glorificar a Deus. Cada animal, conforme a sua maneira de ser, ele começa a louvar e exaltar o Criador. E ali a palavra de Deus nos fala, segundo a luz da Bíblia, queridos, que de repente começa a se transformar e os dias começam a passar, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia. E de repente Deus sente no teu coração o impulso de formar a sua maior criação. E de repente, não somente Deus, o Pai, está ali formando, mas também Ele chama o Filho e o Espírito Santo para estarem junto com Ele. Queridos, aleluia, Deus, nós começamos a ver que não somente Deus trabalha, mas Deus Pai trabalha, mas também Deus Filho e Deus Espírito Santo Ele se coloca. E a Bíblia nos relata, queridos, que de repente Deus começa a olhar para todas as coisas. E de repente todos os animais foram criados pelo poder da voz de Deus. E eu começo a ver, de repente, Deus sentindo no coração um impulso de fazer algo maior do que aquilo que foi criado até ali. Perceba que todos os animais, com as suas complexidades, eles não seriam iguais à última criação de Deus. O impulso de Deus como última criação seria criar a cada um de nós a sua imagem e semelhança. E isso torna algo maravilhoso. E nós começamos a ver que dentro deste impulso Deus começa, aleluia, talvez passando a mão sobre o vento, talvez passando, aleluia, a mão sobre as águas e olhando para o seu reflexo dentro das águas. Ele olha para a sua face, ele olha, ele vê o seu reflexo nas águas.
Eu começo a contemplar um Deus que de repente ele sente no coração de fazer algo com as suas mãos. E de repente, queridos, ele começa a esculpir o barro. Eu acredito, aleluia, que o nosso Deus ele começa a pegar o homem pela essência e começa a transformar dos pés, aleluia, e vai trazendo até a cabeça. E eu começo a ver como um boneco sendo formado através do toque, aleluia. E quando isso acontece, queridos, de repente, aleluia, um boneco inanimado ele é formado perante Deus, talvez não por ser inanimado, mas talvez por ele ter simplesmente não ter consciência. E de repente o nosso Deus ele sopra sobre esse boneco. E de repente esse ser ele começa a ter inteligência, ele começa a ter coisas formadas dentro de si que de repente isso não existe em um outro animal, não existia um dom como esse. E de repente esse mesmo ser humano, queridos, formado a essência e a imagem de Deus, de repente isso começa a ser gerado. De repente esse ser inanimado, ele começa a sentir impulsos e de repente eu começo a ouvir um som, como um som que começa a bater. E de repente ele começa a pulsar, querido. E dentro do peito é criado um lugar, uma câmara colocada para Deus. Um local que é o local de Deus, é o templo, é a morada de Deus. E dentro desse local, queridos, aleluia, Deus nos coloca uma vocação de adoradores. E isso é formado em louvor. E eu quero dizer para você, o coração do ser humano é como se fosse o pulsar de um tambor que adora e que exalta Deus. Sabe, quando o teu coração está pulsando, quando você está quietinho num canto, querido, você começa a ouvir este coração. Você começa a ouvir um eco de louvor e de adoração a Deus. E de repente esse ser humano, queridos, ele começa, Deus coloca ele no jardim, e Deus no sétimo dia, olhando e contemplando o ser humano, ele vê que é a sua melhor criação, a sua maior criação. Deus, ele olha e ele vê que tanta perfeição é colocada. E de repente, dentro dessa máquina que é criada por Deus, uma mão que tem 6 eixos, que forma algo tremendo e maravilhoso, com uma complexidade maravilhosa. Sabe, dentro disso Deus olha para o sétimo dia e ele fala, agora eu vou descansar porque eu criei e fiz a minha maior criação. Uma criação feita do barro, do pó. E eu começo a ver o ser humano todos os dias vindo e se apresentando a Deus e Deus se apresentando a ele na viração dos dias. E esse ser, quando ele se apresenta a Deus, ele começa a sentir no seu coração algo maravilhoso. E dentro desse mover que o homem começa a sentir, queridos, ele começa a apresentar que ele colocou nome em animais, ele colocou situações, ele gerou situações. E essas situações que aconteceram no seu cotidiano, Deus começa a ouvir essa criação chamada ser humano. E quando começa a perceber que esse ser, aleluia, ele começa a sentir um impulso dentro daquilo que Deus tinha criado e feito. E vendo que todas as outras criaturas tinham também a sua complexidade, mas Deus formou somente um homem. Deus coloca as mãos e faz somente um ser. E de repente Deus vendo que havia necessidade de multiplicação, Ele cria também a mulher. E nós começamos a ver que isso começa a ser bom. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Deus te criou a sua imagem e semelhança. Sabe, eu inicio esse vídeo falando para você dentro da página qual nós estamos criando hoje. Acredite, Deus tem algo no teu coração. Sabe, o que eu quero dizer para você hoje é que o ser humano, muitas vezes, ele tem formado ao contrário do que Deus tem feito. O ser humano tem entrado na complexidade, naquilo que Deus tem feito, na sua maior criação, na sua maior essência, e tem alcançado grandes coisas, e o homem tem alcançado a terra, Deus tem alcançado o fundo do mar, Deus tem alcançado a lua, Deus tem, através do pensamento do ser humano, até o ser humano tem saído da terra e tem alcançado espaço em algumas determinadas áreas. O homem tem feito e formado tantas coisas, queridos. Hoje nós nos comunicamos através de mensagens sem fio, através de redes sociais e outras coisas mais. Nós vemos que a ciência ela tem se multiplicado de uma forma grande. Nós vemos que muitas vezes as coisas têm, o homem tem chegado através da sua ciência a transplantes e mudanças e muitas vezes tem transplantado medulas ósseas, o homem tem entrado e visto a genética da sua criação. E muitas vezes nós não temos entendido aquilo que Deus é. Mas eu quero dizer para você, tem pessoas hoje que por causa disso, eles têm formado ao contrário, eles têm andado ao contrário da formação de Deus. Porque o ser humano chegou na sua perfeição e tem diminuído. E tem muitas vezes chegado numa posição que ele tem olhado a face das águas e não tem contemplado aquilo que verdadeiramente era o que Deus queria. Sabe, nós temos saído daquilo que foi a maravilha de Deus, que é a geração do ser humano. E nós temos voltado no contrário e temos olhado de uma forma para as coisas como uma coisa vazia.
temos olhado para a escuridade do mundo e muitas vezes temos perdido essa essência. O que eu quero dizer para você nesse primeiro vídeo, querido, acredite nos teus sonhos, acredite nas suas metas, acredite naquilo que Deus tem formado para você ser. Sabe, Deus não fez você simplesmente de uma forma simples, Deus te fez com as suas mãos. Deus nos fez com as suas mãos. Sabe, aquilo que Deus colocou para agir na nossa vida é muitas vezes maior do que você imagina. Os teus sonhos muitas vezes parecem impossíveis, querido, mas um Deus que criou do nada, Ele criou tudo. E quando Ele chegou na perfeição de tudo, Ele colocou as mãos para trabalhar. O que eu quero dizer para você, querido, trabalhe pelos teus sonhos, trabalhe pelas suas conquistas. Sabe, não desista simplesmente porque você pensou que não vai dar certo. Se você colocar as suas mãos em obra, querido, certamente acontecerão. Muitas das maiores conquistas do ser humano foi quando o homem achou que não poderia realizar. Ele tentou um pouco mais e realizou. O que eu quero dizer para você nessa noite, né? Que você pode conquistar e que você pode realizar. Mas para isso acontecer, querido, você tem que ter o pensamento de Deus na sua vida. Que as coisas que não poderiam acontecer, elas vão acontecer. Mas eu quero dizer para você, não tente já gerar do nada tudo. Comece devagarzinho e vai crescendo, é como uma escada em um degrau. Cada dia, aleluia, na tua vida você suba o degrau. E vai chegar um momento que quando você vê a sua criação pronta, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, que maravilha que Deus fez na minha vida. Tá certo? O que eu quero dizer para você, a mensagem nesse primeiro vídeo que eu te digo, querido, nunca diga nunca, porque, aleluia, do nunca vai acontecer alguma coisa. E que esse vídeo possa alcançar o teu coração e que a meta dos teus sonhos seja alcançar aquilo que é o maior dom que Deus nos deu, justamente a presença dEle. Eu termino dizendo uma frase que Eclesiastes disse: tudo é enfado neste mundo, mas o maior descobrimento do ser humano e a maior inteligência é alcançar o Deus que nós conhecemos, aleluia. Servir a Deus e acreditar que Deus é vivo e existe, querida. Essa é a maior conquista e a maior inteligência que o homem pode ter na sua vida e na sua caminhada. Acredite, esse é o nome do nosso canal. Acredite que os teus sonhos podem acontecer e que os teus sonhos vão se tornar realidade. Eu profetizo sobre a tua vida, amém? E eu termino esse vídeo dizendo para você, só o Senhor é Deus. Acredite nos teus sonhos, essa é a meta da nossa vida. Amém.